Eu acompanho o Lucas Inutilismo há um bom tempo, mas não é sobre isso que eu vou falar dessa vez, já que eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso. Muito foda, Alex, vamos dançar! Nesse vídeo eu vou querer falar sobre o primeiro álbum autoral que o Lucas lançou, no dia 8 de novembro de 2024, com o nome artístico de Lucas com V, ou LVKs, chame como preferir. Esse álbum se chama Humanamente e ele tem 16 faixas que foram produzidas pelo Lucas e pelo Marcelo, que foi o produtor desse álbum. E eu poderia resumir tudo que eu acho sobre esse álbum com esse vídeo aqui. Puta que pariu, corintiano! Mas isso não seria o suficiente pra descrever o quanto eu gostei desse álbum, porque sinceramente, quando o assunto é o Lucas, é difícil não ser clubista, de verdade. O cara é muito fora da curva, e é impossível não notar a dedicação, o esforço e o carinho que o Lucas pôs na produção desse álbum, e dos clipes que ele fez pra algumas das músicas. Sinceramente, é exatamente esse sentimento de amor pelo que faz que torna a experiência de ouvir Humanamente algo único e incrível. Para mim, uma das coisas mais fodas que o Lucas fez com a música dele no álbum foi isso de querer não só fazer um álbum de metal, mas fazer um álbum que é uma grande mistura de elementos, de vários gêneros musicais completamente distantes, que podem ser definidos, ou quase definidos, como uma mistura de metal, rock industrial, rock alternativo, trap, funk, axé, por incrível que pareça, e até uma sanfona, uma fodendo sanfona ele conseguiu botar nesse álbum. E essa grande mistureba de elementos musicais é o diferencial dele, que pode acabar trazendo pra música dele, desde aquele cara que curte metal ou rock, até aquela pessoa que não escuta esse gênero musical, porque mesmo não ouvindo esse tipo de música, essa pessoa gosta do Lucas, e isso pode acabar fazendo essa pessoa gostar, ou ao menos se interessar pela música dele. Então nós podemos dizer que seria como se o Lucas estivesse pegando na mão desse pessoal que não ouve metal, e dando a eles o estímulo necessário, pra eles começarem a ouvir esse tipo de música, tal qual o Linkin Park, que é um exemplo popular de uma banda que foi a porta de entrada de muita gente pro metal. Here we go! O álbum começa com a música de abertura chamada Hoje, onde o Lucas inicia o álbum demonstrando estar decidido a mudar hoje, nesse momento, com ele considerando agora como a melhor chance de se jogar ao novo, e abraçar a mudança, mesmo com os riscos que essa mudança possa trazer. Isso fica evidente nesse verso. Ele quer mudar, e além dele saber que é capaz de mudar, ele sabe que a mudança dele provoca uma mudança em nós, no caso o público, que vai ouvir esse álbum. E aqui nós saímos dessa intro e vamos para a próxima faixa, que se chama Recomeçar. A sincronia entre a intro e o início da faixa é foda pra caralho, de verdade. É como se elas fossem uma única música. E isso também acontece com outras duas faixas do álbum, que eu vou falar sobre durante o vídeo. Uma coisa interessante de se notar é que no início dessa música, o Lucas questiona o ouvinte, perguntando se ele tá pronto pra morrer. E se isso acontecesse? Como se ele estivesse querendo saber se nós estamos satisfeitos com quem somos agora. E que se fosse pra nós buscarmos alguma mudança, a hora certa seria agora. E ele começa essa música cheio de peso, com um instrumental denso e junto disso trazendo um vocal gritado muito forte, mostrando que o trecho falado anteriormente não foi falado da boca pra fora. Aqui nessa parte nós já conseguimos entender sobre o que o álbum vai ser, sendo ele sobre os dilemas, inseguranças e até traumas do Lucas, como artista e como ser humano. Além disso, também vai ser sobre a jornada do Lucas, tentando superar todas essas adversidades. E assim conseguindo se tornar, digamos que a melhor versão dele, deixando para trás todas aquelas coisas que faziam ele perder tempo e que impediam ele de recomeçar. E agora nós vamos para a próxima faixa, que se chama Intruso. Essa foi uma das 6 músicas que o Lucas postou antes de lançar o álbum. E todas essas músicas ganharam um clipe, com exceção dessa faixa aqui, que é só uma faixa de transição para Inabalável. E a primeira impressão que eu tive dessa faixa foi assistindo o clipe, onde a primeira coisa que eu percebi foi que eu acho que supostamente o Lucas gostou um pouco da série O Urso. Assim, só um pouco, nada demais. Essa música inicialmente parece ser sobre o fato do Lucas ser um influencer e ter vários lados que o público conhece. Existe o Lucas do canal Inutilismo, existe o Lucas do Jogando a Vida Fora, o do Bocadinhas, e agora o novo lado que nós estamos conhecendo, que é o LVKs. E conforme a música vai desenvolvendo, o tema continua sendo sobre o Lucas ser um influencer, mas ela fala sobre novos sentimentos em torno disso, sobre ele se sentir confuso e não pertencente a esse formigueiro, como se ele fosse um intruso, fazendo jus ao nome da faixa. E devido ao fato dele não se adequar aos padrões estabelecidos pelo formigueiro, isso acaba trazendo uma pressão para ele, e em cima do que ele produz para o formigueiro, fazendo com que cada tentativa de criação dele meio que sejam consideradas um tiro no escuro, já que elas podem tanto dar certo quanto dar errado.
Além disso, a música que antes falava sobre a inadequação do Lucas com a forma que a internet funciona, passa a ser uma crítica à constante busca por validação de algumas pessoas na internet. E isso fica claro no verso da lápide com mais like no cemitério. Nessa mesma música, ele também reflete sobre como as palavras de alguém que tá nessa posição têm um peso muito maior, e por mais simples que elas possam ser, elas podem acabar causando um furacão. Tem como você me ajudar a guardar essas coisas? Não dá, eu tenho que trabalhar, meu! Enfim, eu interpreto essa música como a jornada do Lucas, tentando entender a si mesmo como pessoa e como artista. E essa jornada termina com ele entendendo quem ele quer ser, aceitando as próprias imperfeições, experiências e escolhas feitas por ele. Agora nós chegamos na quarta faixa do álbum, que se chama No Foco. Essa música pra mim inicialmente parece ser sobre a luta do Lucas contra os demônios da mente dele, onde ele demonstra ter chegado a um ponto em que ele venceu essa luta interna, e agora ele tem o controle sobre a mente dele, chegando ao ponto de conseguir botar esse mal de castigo. Mas logo em seguida o sentido muda, e agora passa a ser sobre alguma pessoa, ou até mais de uma, que ficou no caminho do Lucas e atrasou o progresso dele de alguma forma. Pessoas essas que eram ardilosas ou meticulosas, e que meio que colocaram ele em uma situação onde ele teria que decidir se esse era um desafio que merecia a atenção dele, ou se era só um gatinho que não iria propor nenhum desafio. Enfim, essa música é basicamente sobre superar os demônios da vida no geral, e seguir em frente completamente focado, e tirando tudo o que atrasa o seu progresso do seu caminho. Sejam pessoas, a sua mente tentando te sabotar, e até promessas do passado que já perderam o sentido, e que não condizem com a pessoa que você é hoje. Agora nós estamos na quinta faixa, que se chama Volátil. Resumindo, essa faixa é focada em falar da volatilidade do ser humano e das suas múltiplas facetas. Além disso, também é sobre a aceitação do Lucas diante dessa condição da vida, diferente de Intruso, onde só um verso é dedicado a isso. E obviamente a temática do clipe de Volátil também trata desse assunto, onde o mesmo aparenta se passar dentro da mente do Lucas, onde várias versões dele vivem lá e fazem parte da mente dele. Mas conforme o clipe vai desenvolvendo, nós podemos ver que apenas uma dessas versões tem o controle ativo da mente. E no final do clipe acaba surgindo uma nova versão que mata a antiga versão e substitui ela. Cinema, simplesmente cinema. Enfim, eu até poderia tentar falar um pouco mais sobre essa música, mas o próprio Lucas já fez um vídeo inteiro desmembrando ela. Então caso você queira saber mais sobre essa música, assista esse vídeo dele. Agora eu vou falar sobre uma das minhas faixas preferidas desse álbum, que se chama Tão Perto. Eu considero essa música uma das minhas favoritas do álbum, não só pela sonoridade linda dessa música, mas pela maneira como a letra da música e o clipe dela conversam perfeitamente entre si, além da identificação que eu sinto com essa música, e com a ideia que o clipe quer passar para quem tá assistindo. Inclusive, uma coisa interessante do clipe é que o Lucas gravou ele no mesmo lugar em que ele gravou a retrospectiva de 2020, só que dessa vez tá com uma qualidade cinematográfica tão absurda que até parece que o clipe foi gravado em outro lugar. De verdade, o trabalho que fizeram com as cores e com a iluminação ficou perfeito. Porra, é um clipe absurdo, de verdade, muito absurdo. Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Agora, falando da música em si, à primeira vista eu pensei que era uma música romântica, porque esse início aqui nos leva muito a pensar isso. Tipo, não tem outro pensamento na minha mente nesse início aqui, além de pensar que isso aqui é uma música romântica. Não tem outra. Mas conforme a música vai desenvolvendo e chega nesse verso aqui, toda essa minha linha de raciocínio cai por terra. O verso "o professor que não soube ensinar" elimina qualquer pensamento de romance que eu poderia ter envolvendo essa música. Bom, isso pelo menos pra mim, essa é só a minha opinião. Mas eu entendo que existe uma subjetividade nessa música, e o início dela também dá muita margem pra esse tipo de interpretação. Agora, voltando, esse verso pra mim tornou essa música algo ainda mais pessoal que um romance, porque parece uma experiência que o Lucas realmente vivenciou. Esse verso, pelo menos pra mim, fez parecer que essa música é sobre alguma questão pessoal que aconteceu na vida do Lucas, envolvendo alguém muito próximo dele, e que esteve muito presente na vida dele, porém que acabou fazendo alguma coisa que decepcionou o Lucas, ou generalizando, que fez alguma coisa ruim pra ele. Mas mesmo com esse ocorrido, o Lucas ainda tem uma admiração ou respeito por essa pessoa, e por ser alguém muito próximo dele, provavelmente ele naturalmente acaba se inspirando, ou sendo parecido com essa pessoa de alguma forma. Mas devido ao que aconteceu entre eles, essa relação nunca mais voltou a ser a mesma, então meio que uma distância foi criada entre eles. E por mais que o Lucas quisesse manter essa relação, e até se sinta arrependido por não conseguir manter, ele consegue entender que isso era algo que não estava no controle dele, mas ainda assim ele reconhece esse sentimento, e aceita que vai doer quando o dia chegar. Cheers!
chega de depressão e coisas pra baixo, por favor. Eu não quero mais saber de depressão e de coisas pra baixo no rock and roll hoje em dia. Agora nós vamos falar da próxima faixa do álbum, que se chama Sem Controle. Já vou dizendo que eu achei uma ótima ideia colocar essa música animada depois de botar a depressão encarnada. A primeira impressão que eu tive dessa música foi pensar, nossa, isso aqui é muito Green Day. Isso é Green Day pra caralho. O que faz sentido, já que o Lucas com certeza é um dos fãs de Green Day. Wake me up when September ends. Sem Controle tem uma ambiguidade muito interessante, que acabou fazendo com que eu pensasse que tinham 3 personagens na música, que acabam sendo meio que uma analogia às experiências e momentos vividos por uma única pessoa que viveu ou ainda vive a vida sem controle. Essa foi a melhor teoria que eu consegui tirar dessa música, de verdade. É muito complicado. E pode ter várias interpretações porque é muito abrangente. É muita coisa em uma música só. Agora, explicando melhor essa ideia. O primeiro personagem, que é o do começo, é aquele que vivencia o lado ruim de ter uma vida sem controle. Porque ele não consegue tomar as próprias decisões em meio a esse caos. O que acaba fazendo ele se perder e, consequentemente, não tendo o controle da própria vida. Inclusive, outra coisa que acontece nessa música é a repetição do "a vida é sem controle", que é algo que acaba dando mais ênfase pro tema principal da música, que é sobre a imprevisibilidade da vida. E além disso, parece fazer uma separação entre a história desses 3 personagens. Just like a genie! Depois desse verso, o segundo personagem é apresentado, e ele é alguém que consegue viver a vida sem controle, sem dificuldades, porque além dele ter aceitado o caos que é viver dessa forma, ele também aprendeu a lidar com isso, tanto que agora ele se sente inabalável. Mas mesmo com isso, ele ainda afeta os outros, e meio que acaba causando problemas a eles, porque eles não são inabaláveis, como esse segundo personagem, que mesmo diante disso segue em frente, reafirmando que ele tá sem controle. E por fim, o terceiro personagem, que é alguém que também tá vivendo a vida sem controle, aceitando a imprevisibilidade que esse estilo de vida carrega. Só que ele ainda tá aprendendo a lidar com esse caos, que é viver dessa forma. E além disso, ele também tá aprendendo a lidar com a influência que ele tem na vida das pessoas que são próximas a ele, que acabam sendo transformadas ou transtornadas por causa desse estilo de vida. E esse verso dá ainda mais impacto nessa parte, porque ele ao mesmo tempo que tá transformando a vida dessas pessoas e trazendo elas pra vida sem controle, ele alerta dizendo que esse caminho é perigoso, por causa dos riscos e da imprevisibilidade desse estilo de vida. Isso mostra que apesar dele viver esse estilo de vida, ele tem consciência de que nem todo mundo vai ser capaz de viver a vida sem controle. Dentre todas as músicas do álbum, essa é a que mais vai pro lado de música eletrônica, mesmo que no final dela tenha um solo muito foda, que o Lucas fez até questão de legendar. Enfim, essa música tem uma letra bem interessante que me lembra muito Tão Perto, porque o início dessas músicas passa a impressão de que elas vão ser músicas sobre romance, ou sobre uma relação conturbada, quando na verdade o significado pode ir muito além disso, onde nessa mesma parte acontece esse duplo sentido do "sem eu te ensinei", pode ser interpretado como "sem querer eu te ensinei" ou "sim eu te ensinei", o que reforça ainda mais essa ideia da música ser sobre uma relação. Mas depois dessa parte isso parece mudar e a música vai para um lado mais introspectivo, falando sobre as diversas óticas e experiências de alguém que vivenciou vários tipos de conflitos e fins de relações, não precisando ser especificamente sobre relações românticas, apenas relações comuns, generalizando muito, né? Além disso, essa música, assim como muitas outras do álbum, segue um caminho mais subjetivo, como por exemplo nessa parte do verso, que indica meio que a perda da esperança nessas relações, onde as rosas que simbolizam a esperança morrem. E a partir dessa morte ele demonstra estar decidido a não mudar a si mesmo por essas relações, aceitando quem ele realmente é e o que ele nasceu pra fazer, reconhecendo que mesmo que essa relação tenha sido um bom momento que ele viveu, ele teria que abrir mão disso para ir atrás do que ele realmente quer. Faixa 9, Bom, essa é só uma faixa de transição pra Inabalável, então eu não tenho nada pra falar sobre essa música. Uma coisa específica que eu gostei nessa parte do álbum é que a faixa Ilusão faz um contraste com Inabalável, porque enquanto na faixa Ilusão o Lucas está vivenciando o fim das relações que atrapalhavam ele de ser quem ele realmente queria ser, em Inabalável ele demonstra ter superado o fim dessas relações e conseguido se tornar quem ele realmente queria ser, assim trazendo o auge da melhor versão dele, descartando tudo que possa estragar essa evolução. E conforme a música vai desenvolvendo, o Lucas faz questão de demonstrar que essa evolução não foi algo que veio do dia pra noite. Por mais que ele faça parecer que foi fácil, e não faça questão de demonstrar a dificuldade que foi chegar aonde ele chegou, ele reconhece o quanto ele se esforçou, e também reconhece os problemas e as dificuldades que ele passou pra chegar nesse auge da melhor versão. E além disso, ele também entende que mesmo que ele tenha se tornado essa melhor versão, vão ter momentos que ele não vai ser capaz de estar no controle, mas vai ficar tudo bem porque ele sabe o que fazer pra lidar com isso, e seguir em frente sem medo de errar.
Faixa 11, Te Espero Aqui. Essa sim é a love song desse álbum. Essa música é toda focada nesse lado de romance. E ela é aquele tipo de música chiclete, que mesmo tendo uma letra simples, é boa o suficiente pra ficar grudada na sua mente. Essa música fala muito sobre alguém tentando lidar com o fim de uma relação. Porém, essa pessoa tá tão sem rumo que ela pede pra outra pessoa apontar pra onde ela deve ir. E independente do lugar que foi escolhido, ela vai esperar por essa outra pessoa, sem rancor e pensando no que eles poderiam ter vivido. E por mais que essa outra pessoa não volte, as memórias que ambos vivenciaram vão pra sempre estar dentro deles. Enfim, essa música é facilmente uma das mais especiais desse álbum. Ver a Luana cantando junto com o Lucas é algo que nós que estamos olhando de fora, não fazemos ideia do quão importante isso deve ter sido pra eles dois. Essa é outra das minhas faixas favoritas desse álbum, não só por ter uma sanfona na música, que de alguma forma o Lucas e o Marcelo fizeram funcionar perfeitamente na música, mas sim pela forma bem humorada que essa música é feita, e não pela letra em si, já que a letra é meio pesada, entre aspas, não é tão pesada assim, mas pela sonoridade que é bem animada e pelo meme do Atumalaca, que eu achei que ficou muito bom nessa música, de verdade. E escutar isso pela primeira vez com certeza foi um dos momentos do álbum, porque eu não tava esperando por isso, já que o álbum tava com uma pegada muito séria, desde o início, então a quebra de expectativa é garantida quando você chega nessa faixa. Com certeza essa música foi a que eu mais tive dificuldade pra interpretar e ter uma ideia sólida sobre o que ela é. Então, resumindo, o que eu interpretei dessa música foi que ela inicialmente fala sobre alguém tendo dificuldade em lidar com uma relação por causa do próprio jeito e dos problemas que essa pessoa vivencia. E com isso, por não saber como deveria agir diante disso, essa pessoa acaba estourando. É só isso. Eu considero Flores uma das músicas mais pesadas desse álbum, com a mensagem que ela quer passar, já que no verso do início, ela parece ser sobre alguém que deixou uma carta de suicídio para outra pessoa, com tudo que ela não conseguiu dizer. Daí, depois disso, nesse verso, a música parece passar a ser na visão da pessoa que recebeu a carta, e percebendo que aquela pessoa que morreu acabou com todas as possibilidades que ela poderia ter tido, se estivesse viva. E aquelas palavras deixadas por ela na carta não seriam o suficiente para preencher a ausência que ela iria deixar. E após esse verso, a visão da música volta a se passar pela perspectiva da pessoa que morreu, com ela estando dentro do túmulo e questionando o que deveria fazer com as flores que deixaram para ela no túmulo, agora que tudo acabou, agora que ela já mergulhou na escuridão do fim. No final da música, o momento mais foda dela vem com esse grito absurdo do Lucas, representando a pessoa que morreu, dizendo que só quer apodrecer em paz, depois de tanto pensar no que poderia ter sido, e tudo que essa pessoa poderia ter vivido antes de mergulhar na escuridão. Essa música se inicia com um diálogo, que parece ser do Lucas com outra pessoa, que se recusa a mudar a si mesmo, tanto que a mudança acaba sendo o terror dessa pessoa. A partir daí, a música é basicamente sobre alguém que abraçou a mudança e falando sobre isso, e se comparando até com um kamikaze, já que constantemente essa pessoa vira outra pessoa, por causa dessa mudança constante, onde além disso, também é falado nesse verso as situações que alguém que é assim tem que lidar para poder se provar e mudar. Pelo menos foi isso que eu entendi. E a partir daqui vira uma reflexão do que a pessoa viveu em meio a tantas mudanças, e agora pacientemente ela vai esperar e mudar com o decorrer do tempo, sendo o tempo o escultor dessa pessoa. Essa parte do Volta Pra Mim, que eu esqueci de comentar, parece ser direcionada para aquela pessoa do início da música, que pelo jeito não soube lidar com a mudança e foi embora. Enfim, a música termina dessa forma, onde a sombra, que talvez seja a mesma sombra de No Foco, no caso a música No Foco, já que ambas as sombras representam algo negativo na mente do Lucas. Só que nessa faixa, essa ideia de sombra parece ser algo que fica ainda mais evidente, já que ninguém pode salvar você mesmo das sombras da sua mente. Ninguém a não ser você mesmo. Faixa 15. Essa frase do Sócrates que eu não vou saber pronunciar. Essa é a faixa de transição para a Odisseia, e significa conhece a ti mesmo, ou conheça a si mesmo.
faixa 16, Odisseia. E por fim, a última música do álbum, que ironicamente foi a primeira música que ele lançou, e deu o pontapé inicial pro lançamento desse álbum. Essa música fez a expectativa de todo mundo com esse álbum ficar lá em cima. E felizmente, essa expectativa foi cumprida, já que o Lucas entregou tudo que ele podia nesse álbum. De verdade, eu acho muito bonita a ideia de finitude que foi trabalhada na última retrospectiva musical, com ele trazendo o fim desse projeto que marcou muito a internet brasileira, meio que na intenção de preparar o terreno pro lançamento de Odisseia. Odisseia fala muito sobre a ideia de tentar conhecer a si mesmo, por mais difícil que isso seja. Tanto que no título da faixa de transição é falado sobre isso. E além disso também tem aquela coisa de se encontrar dentro da sua própria mente. Mesmo que ela não seja um bom lugar para se estar, já que ela tá repleta dos seus medos, dúvidas, ansiedade e procrastinação, que também é um tema que aparece nessa música. Concluindo, minha opinião sobre esse álbum é que ele é igual uma cebola. Cebolas têm camadas, e esse álbum é cheio de camadas.